Oi, Ivan. E aí, Beleza? Bismarck, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Bom, eu só não consigo te ver. Consegue o quê? Não consigo te ver. Não? Não. Espera, o resto consegue me ver? O E aí, pessoal que gente, como é que é o som? Som e vídeo. Eu vi que o Guilherme já tá por aí, o Vitor, o Takashi também. então começar com eles dois aí, que eles entraram já. Vocês podem entrar e pedir para entrar, gente. Então, como eu falei com vocês, tem, a gente tem mais membros do que pessoal para estar dentro da live, então a gente vai fazendo um rodízio e a gente espera com isso conversar com todos os integrantes da OYPT hoje. Tá? Então, assim, vai ser um bate-papo com os membros da Olimpíada Online Internacional de Jovens Físicos, que o Brasil participou. Opa, o que está entrando? Não, Guilherme. Oi, tá Oi, oi. conseguindo me ver? Oi, Excelente, consegue me agora ouvir? tô vendo vocês dois. Consigo. Ah, que bom. Eu só estou conseguindo te ver, Bismarck, mas se o pessoal está te vendo, tá ótimo. Antes É, eu tava conseguindo ver, agora parou pra mim também. eu acho que, eu não sei, alguma coisa aí do Instagram. Para quem tá aqui, eu acho que o resto, o pessoal que tá assistindo agora, consegue ver tranquilo. Ah, que bom, beleza. Então, ó, o Vitor tá por aí também, pode entrar, a Lívia acho que também tá por aí. E a gente mostrar todos. Ah, então maravilha. Então vamos lá. Então, assim, a ideia de hoje, tá? Vitor, Lívia, Guilherme, né? A gente vai fazer um bate-papo, tá? Para compartilhar com mais gente a experiência que foi vocês terem participado da OYPT, ok? Então, indo desde como vocês conheceram a YPT Brasil, né? Dicas de relatórios, dicas de relatoria, certo? A gente também lembrar que as inscrições estão abertas para o ano que vem. Uma dúvida que eu tenho, por exemplo, é se vocês já participaram de outra edição antes, então, e contar histórias que vocês acharam interessante. Eu vi que teve até um cavaquinho durante a Olimpíada, né? Então, fique à vontade para conversar sobre o que vocês quiserem, certo? Mas eu queria começar com vocês se apresentando, tá? Então, É, onde estuda, como conheceu o YPT. certo. Meu nome é Vitor, eu tenho 16 anos, eu estudo no Objetivo lá da Paulista e eu participei da YPT no ano passado e no ano retrasado também. Ah, legal. Qual que foi a sua equipe? Oi, No eu sou o ano. Guilherme. Desculpa. Pode se apresentar aí, Gui. Tá, beleza. Oi, eu sou o Guilherme, eu tenho 17 anos. Eu participei dessa YPT Brasil do ano passado e para a YPT agora, que aconteceu no julho desse ano. Uhum. Legal. Acho que a Lívia, não sei se está por aí também. Ela tá, Tá- só que Ela tá assistindo. funciona Não dá para depois. entrar porque os dois dizem. Então, não sei se alguém sai e ela entra para se apresentar É. também. Ah, beleza, deixa eu sair aqui. Deixa Você dá uma entrada aí para se apresentar também. eu... Além dos três, também tem o Álvaro, tá, que não pôde comparecer também, e o Miguel, que acho que é de Valinhos, né? Então, são um time de 5 pessoas, né? Só contextualizando, então, assim, a gente montou, né? A gente recebe as equipes nacional, né? A gente recebe mais ou menos um torno de 35 equipes, né? Selecionamos 12 melhores para o torneio nacional presencial, e dessas 12 a gente selecionou 5 melhores equipes, que foram aquelas que podem mandar membros para as equipes nacionais. Quando a Lívia entrar, você me fala, tá, Bismarck? Beleza, só esperando ele entrar. Lívia, então pode ir. Sai, entra e pede para participar, né? E aí Isso. dessas 5 equipes, a gente seleciona as 5 melhores, né? E cada uma manda um membro para internacional. E no ano passado a gente recebeu também um convite da OYPT para participar. Então a gente mandou o nosso segundo time, e aí a gente teve um segundo integrante de cada uma das equipes. A Lívia entrou, né? Sim, tá entrando agora. O Vitor eu não consigo enxergar também. Tá o Bismarck e o Aí, Vitor preto para mim. olhei, ali já chegou agora. Opa. Então, Você tá escutando a gente?
Lívia. Tô escutando sim. Estão me escutando? Sim, Sim. estamos escutando direitinho já. Ótimo. Lívia, então, eu queria que vocês apresentassem aí como mais um membro da equipe da YPT aí. Fala como é que você conheceu o YPT, participou mais de um ano, tá? Então fica à vontade aí. Claro. Meu nome é Lívia, eu tenho 18 anos, eu tô no terceiro ano agora, no Colégio Objetivo, na Cidade da Paz. E esse foi o primeiro ano participando da YPT. Eu comecei nas Olimpíadas bem ano passado, recentemente, não foi quando eu descobri a Olimpíada, e aí eu participei ano passado. Ah, legal, bacana. Bismarck, então, e se apresenta aí como membro da equipe, aí como líder? Opa, tranquilo. Oi, gente, sou o Bismarck, estou com 22 anos. Eu estudo lá no ITA e eu fui líder na YPT. E eu participei na organização do ano passado e desse ano também. Isso, então a gente tem bastante gente da YPT da organização, então a ideia é que realmente eu vá chamando não só os membros das equipes internacionais dos últimos anos, mas também o pessoal que trabalha nos bastidores. E o Bismarck foi o nosso host na cerimônia de encerramento, né, Bismarck? Sim, eu mesmo. Né? Você participou de outras Olimpíadas também, né? Você fez YPT também? Se eu cheguei a participar como aluno? Do Brasil, eu me lembro que Sim. você participou, né? Da Internacional, não, mas participei 2 vezes da Nacional. Legal. E vocês participaram de outras Olimpíadas, gente? Só para contextualizar, assim, para além da YPT, outras Olimpíadas de Físico ou até de outras matérias? Fique à vontade de começar quem quiser. Tá, eu participei pra falar a verdade, eu participei de várias Olimpíadas, assim. Só que a que eu mais estudava era pra OBC. Aí eu já até, tipo, cheguei na Internacional, lá pra JCO, né? E Uhum. mas eu também gosto de, tipo, outros assuntos, assim, tipo, programação também, química, astronomia também. Eu já fiz, tipo, um monte de Olimpíadas, assim. Ah, legal. Eu também eu tento participar um pouco de Olimpíadas de vários assuntos, ciências, química, astronomia, mas meu foco principal mesmo é física, OBS. Uhum. Bacana. Em geral tem uma superposição interessante, né, entre YPT, às vezes IFO, OBF, né, seletivas, astronomia também tem. Então, assim, acho que essas que são mais afins com física, eu acho que é bem comum de só participar, né? Apesar que eu acho que tem uma hora que vocês tiveram que dar o foco total em YPT, eu imagino, né? Com certeza. Sim, Foi sim. assim, 6 meses só pensando em PT um pouco. Lá no finzinho, assim, teve que só focar na edição PT 24 horas, assim. Eu acho que, então, 6 meses seria assim, tipo, desde janeiro, que é quando a gente divulga as equipes classificadas para o Nacional, até julho, né? Que é onde, de fato, vocês classificaram em março, né? E depois para ir para internacional. No caso de vocês, foi abrir um pouquinho para frente, né? Sim? Sim. Isso. Sim. Uhum. E conta para vocês pra gente, como é que vocês conheceram a YPT? Assim, talvez escola, algum colega que chamou, vocês que montaram a equipe, ou vocês meio que foram chamados por alguém? Uhum. Eu comecei a fazer PT já no primeiro ano, aí eu conheci mais a Olimpíada que, tipo, os professores apresentaram, assim, só que, tipo, eu ainda não era tão bom em física, assim, eu ainda não sou tanto, mas o que mais me motivou, assim, foi que um Pepato, não sei se você já conheceu ele foi pra UFO ano passado, aí ele tinha chamado a gente pra fazer parte lá do grupo deles, e aí eu aceitei, e a partir dali que eu comecei a gostar mais, assim, dessa Olimpíada. Ah, que legal. Eu conheci a Olimpíada no final do ano passado mesmo. Veio assim pelo colégio, falando que ia ter, eu fiquei super animada para ir, mas eu não tinha equipe, porque na minha unidade não tem muita tradição de Olimpíada, que nem em outras unidades do Objetivo. E aí eu fui me enfiando no meio, esperando gente que também queria fazer e não tinha equipe. E aí eu fui. O fato da YPT ter equipes, né? O que eu percebo é que às vezes tem uma dança de cadeiras, né? Se vocês puderem comentar assim, tem alguém que tem uma equipe que é, sei lá, de repente é o capitão e vai montando, e de repente, que a gente permite, né? Que a equipe
que participe do relatório não seja exatamente a equipe que vai para o nacional, né? Isso aconteceu nas equipes de vocês também? Essa dança de Sim, cadeiras? a minha equipe mesmo, a gente tinha uma formação de 5 pessoas, e aí 2 delas saíram entre o intervalo de enviar os relatórios e a nacional, e aí entraram outras 2 pessoas diferentes mesmo. Na minha, permaneceu mesmo, assim. Do começo ao fim, com a Isso. mesma relação. E a divisão que vocês faziam, era cada um com um problema, ou vocês misturavam muito, assim, de ter como é que vocês faziam dentro do trabalho? No começo a gente começou, tipo, cada um faz um problema, assim. Mas aí depois aconteceu de um terminar um pouquinho mais cedo e ajudar o outro. E coisas assim, sabe? Tipo, tem também uns que gostam mais de experimental, outro mais de teoria. E aí faz esse meio que revezamento, sabe? Mas foi, a priori foi cada um fazer seu problema, assim. Sim. Na minha equipe, na fase de relatórios, a gente fez uma divisão um pouco diferente, já eram 3 problemas para 5 pessoas, mas a gente sempre teve uma pessoa na equipe que era um pouco mais ajudar todo mundo e não ficar tão focado em um problema. Então, por exemplo, na fase nacional, eu fiquei responsável por 2 problemas e não um só, e aí o resto ficou meio dividido entre outras 4 pessoas. Tá. Então, vocês acabavam indo com quantos problemas prontos para a nacional? A gente foi com 5 mesmo, aqui eu estava responsável por 2, e aí o resto foi dividido entre 4 pessoas. Ah, tá. Entendi. E na sua vida? Foram 5 também. Eu acho Cinco um problemas só não. número bom. Sim. No geral, que eu percebo é que são 3 problemas para os relatórios, né? Uhum. Então, acho que vocês devem focar, imagino, tá? Vocês podem confirmar se o que eu imagino realmente é implementar. Que vocês se focam em fazer os 3 melhores problemas possíveis e depois, entre, sei lá, novembro e para frente, vocês fazem o 4º e o 5º, né? Uhum. Sim. Vai primeiro com o relatório, né? E depois adiciona mais 2, assim. Para a estimação, a gente acaba que monta, como a gente monta esse top 5 das equipes, aí vocês de fato conseguem trabalhar em muitos problemas, né? A gente faz as reuniões e tal. Bismarck, me conta um pouco sobre a divisão que vocês fizeram e como é que vocês se prepararam nas últimas semanas para o YPT. Ah, sim. Então, para o YPT, o regulamento, ele, até o pessoal vai lembrar, ele não era dos mais claros. Então, a gente pensava que tinha que gravar vídeos e apresentar lá só os vídeos mesmo. Então, acaba que a nossa preparação, a gente já sabia os nossos problemas, basicamente, para cada fight. E a gente estava... Cada aluno estava responsável por um problema. Então, como a gente estava essa mentalidade de ser o vídeo, a gente ficou apresentando os vídeos, pedindo para eles fazerem algumas partes, tentando melhorar os detalhes mais importantes da apresentação. E alguns dias antes, a gente, no nosso processo de revisão, a gente pegava, fazia a apresentação de algum dos problemas e colocava eles para fazerem um fight entre si, né? Então, era como se funcionasse uma dinâmica mesmo de fight, que nem na nacional, sendo que eles, entre eles mesmos, e a gente ficou nessa de dar um feedback um pouquinho mais próximo com eles, realmente, para a gente não ter uma pressão muito grande na preparação, né? Porque a preparação, ela realmente tem que ser dedicada e eficiente. A gente tentou focar um pouquinho mais nisso, para realmente focar nos pontos que eles deviam melhorar e eles sentirem à vontade para conseguirem fazer as melhorias que precisavam. Então, foi uns dias bem bons mesmo de aprendizado, a gente realmente tentou fazer o máximo de pergunta possível e foi isso. Acho que a gente focou mais nessas partes mesmo, para deixar realmente a apresentação deles nos trinks, né? Isso aí eu me lembro que tem essa questão do regulamento, né? Que a OYPT, só para explicar para o pessoal, né? Que é meio que um desmembramento, uma competição independente da YPT, que é o mesmo formato, né? Mas acho que essa questão, assim, as regras apareciam e não sumiu, né? Mas elas apareciam meio que on the fly, né? Cada semana tinha uma regra nova e essa questão do vídeo apareceu como tendo que gravar os vídeos, né, gente? E aí a gente descobriu, a gente apresentou o primeiro round, se não me engano. A gente apresentou os vídeos, né? E depois a gente descobriu que podia não apresentar e que eles até queriam que a gente não tivesse apresentado pelo vídeo, né? O normal, tá normal mesmo. Tanto é que no segundo, se não me engano, o terceiro fight, né, pessoal? A gente tinha tido uns problemas de internet e a gente perguntou, não, a gente pode apresentar o vídeo? E o cara falou, não,
Apresenta não. Apresenta normal sem impedimento. Aí todo mundo tá bom, então, né? Mas isso eu achei legal porque, assim, você meio que, tipo, para os estudantes, meio que vocês têm que se lidar, né, nessa Olimpíada com muita coisa inesperada, né, gente? Então, assim, as coisas Sim, vão acontecendo ali, acho que você tem controle até o momento em que é você relatar o teu problema, né? Relatar o problema é, de fato, você prestar a sua solução. Mas depois disso, quando entra uma outra equipe, vai opor, vai criticar, vai levantar questionamentos, aí realmente é uma coisa que você tem que ter um jogo de cintura para lidar, né? Vocês querem comentar um pouco sobre esse aspecto assim, da competição? sim, sim. Eu É, acho que. Pode falar ali. não, aqui a gente chegou a experienciar até algumas coisas bem interessantes. Por exemplo, em uma das rodadas, a gente apresentou um problema e você não tinha nenhuma regra que impedia a equipe de apresentar o mesmo problema. Então, a gente teve 2 rounds seguidos com o mesmo problema. Foi algo super interessante, porque meio que os jurados esperavam que aparecia em uma apresentação na outra e vice-versa, e foi uma bagunça. Assim. Foi até o problema Nossa, do Guilherme, Sim. você também. é. Depois, não sei. Como é que é? Foi o problema que o Guilherme apresentou, inclusive. Se o Guilherme quiser entrar, Guilherme, dá um oi aí e tira um e entra outro aí. Eu saio aqui. Tá. Adiciona ele de Certo. novo. O Guilherme, então, passou por esse perrengue aí, né? Que eu achei bem inesperado, né? Porque você tá esperando qualquer coisa, normalmente, via de regra, os problemas Sim. mudam, né? Foi um jogo de E aí o São Guilherme, Paulo. ele E aí, apresentou e o cara veio com o mesmo problema de novo, né? Com outros na verdade, pontos possíveis. basicamente foi isso. O cara apresentou, eu opus o problema, aí no próximo round ele pediu meu problema, aí eu tive que apresentar ele e me opôs. E aí isso deixou, tipo, teve um certo. Os jurados já tinham meio que visto o problema dele, que tinha algumas certas diferenças do meu, e aí já tinha uma opinião meio que formada, que deixou meio difícil esse round especificamente, assim. Mas acho que isso foi feito meio que na maldade, assim. Eu acho que um dos jurados, Qual foi o time especificamente, ele que fez estavam uma competindo, assim, comparação só pra saber? direta entre os dois problemas. Tipo, ele falou, ah, não, outro cara fez tal coisa. Ou eu fiz tal coisa. Entendeu? Tipo, Uhum. teve comparação direta entre os dois problemas. Na minha era É bem estranho, né? junção de vários alunos de países diferentes da Europa. Eu acho que foi esse daí, né? Ah, foi com o Sim, também. time do Isso, leste europeu. esse. Uhum. Eles eram bons. O leste europeu tem bastante tradição, né? Sim. Quais os times que vocês enfrentaram que vocês acharam mais fortes e o mais fraco, assim, de todos? Acho que o mais forte, com certeza, foi Singapura, que a gente pegou na última rodada. Singapura é o clássico, Sim, é sem a sempre menor visto como o dúvida. mais forte. E acho que mais fraco, a gente chegou a pegar a Suécia e Hong Kong. Não sei julgar exatamente qual dos dois era um pouco mais baixo, mas imagino que talvez Hong Kong, porque eles apresentaram um problema que não tinha uma solução teórica, eles tipo, não desenvolveram nada teórico, então era um pouco mais complicado para opor o problema mesmo, tinha que sugerir muita coisa, dar quase que uma aula sobre o problema durante o fight, e acho que foi isso. Um pouco. Sim. Pegando o fato da Singapura, foi, tipo, um fight bem diferente comparado aos outros, porque eles tinham uma forma muito, tipo, peculiar de opor e apresentar, assim, tipo, de certa forma, o que é que você perguntasse se eles meio que tinham feito, assim, então Nossa. eles foram meio um exemplo, assim, a ser seguido, assim, tipo, você falava, ah, você considerou tal coisa? Ah, a gente não, a gente prezou por tal e tal razão, assim, eles tinham um apêndice em relação a, tipo, meio que tudo que você perguntasse, assim. Nossa. Era bem interessante, foi um fight bem interessante com eles, especificamente. Singapura, uma coisa que me chamou atenção particularmente é que eu sentia que eles jogavam muito fácil, assim, eles tinham a capacidade de explicar de forma simples as coisas que eu achava bem interessante, assim, né? Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Sim, com Sim, com certeza. certeza. Ficava Tipo, até difícil acompanhar o tanto de informação que eles lançavam de uma vez. Era uma pergunta, já vinha outra e, tipo, se o normal fosse lançar 10 perguntas, eles lançavam 20. Nossa. sim, eles tinham muita pergunta e, tipo, não tinha aquelas perguntas meio para encher linguiça, assim, era, tipo, toda pergunta bem, assim, relevante, pegando, tipo, nos pontos
interessante de discussão do problema, assim, não tinha muita coisa assim, tipo, foda. Uhum. Isso aí eu acho que que pelo que me percebe, eu acho que eles vêm muito, assim, treinados no... não sei como é que é o treinamento deles, assim. Mas eu acho que tem essa questão de você entender bem o formato e conseguir atacar outro problema, outro time do jeito certo, né? Dessa coisa do formato da Epson PT, queria que vocês comentassem um pouco como é que vocês treinaram essa questão dos papéis, né? A relatoria, oposição, avaliação, tem essa questão, né, que a Liv comentou, né, de você fazer 14 ou 20, né? As perguntas bem rápidas, objetivas. E o Guilherme falou assim, aquela coisa que você vai naquele nervo lá do problema, né? Como é que vocês treinaram esse tipo de coisa? Ou como é que vocês aprenderam? Fique à vontade. Sim. Como o Bismarck falou um pouco mais cedo, a gente teve aquela, tipo, acho que foi 1 ou 2 semanas antes da competição em si, que a gente estava tipo, fazendo umas lives assim com todo mundo, passando, tipo, uma pessoa apresentava, e aí simultaneamente com essa pessoa apresentando, a gente fazia tipo um grupo assim, entre aspas, para tipo, falar, tipo, pergunta do problema, falar tópico, e a gente ia opondo uns aos outros, assim, tipo, uma pessoa apresentava e aí as outras 4 faziam oposição. E a gente não chegou a treinar, assim, o terceiro papel, porque meio que só a final que tinha os 3 rounds. Então, essa era uma diferença, assim, que era importante ter com a OYPT, diferente da YPT, que tinha, tipo, os 3 rounds rodando direitinho. Na OYPT só tinha 2 equipes ali rodando. Só uma apresentava e a outra fazia oposição, né? Não tinha nada de avaliação. Não, exatamente, sim. Entendi. Era legal que a gente fez também, era os feedbacks depois, a gente dando feedback não só da parte física, né? Mas da parte da ação mesmo. Então ali sempre ficava a Gabi, ela batendo na tecla de quando você está opondo, você tem que realmente fazer uma abordagem com um pouquinho mais de educação, por exemplo, abordar de forma mais cautelosa, de forma a conseguir colocar também um pouquinho da sua opinião para ela ficar um pouquinho mais forte e os jurados eles pararem e pensarem, putz, ele não está perguntando por perguntar, ele está perguntando que ele realmente sabe o que vai agregar para o problema, né? Que no final é um dos grandes da Olimpíada, realmente conseguir avaliar além da capacidade da pessoa de fazer uma boa apresentação, mas como ela conseguir transmitir esse conhecimento que ela tem independente da situação. Então, mesmo que o cara faça uma apresentação que seja ali um pouquinho razoável, por exemplo, você como opositor, você consiga emitir bem os seus conhecimentos. Ou se você está apresentando e o opositor não sabe muito bem como fazer as perguntas, mesmo assim, você conseguir guiar de uma forma a continuar transmitindo o que você sabe, alguma coisa assim. A gente sempre está trabalhando nesse sistema de ter feedback em relação a isso também. Isso eu acho que é legal, que eu acho que é uma coisa de você, pelo menos assim, da minha percepção, né? Você tá entrando na discussão do Physics Fight, né? Não necessariamente para, vou menosprezar o outro para pular em cima dele como trampolim, né? Eu acho que é muito mais em você conseguir apresentar a física e discutindo para deixar a física o mais clara possível, né? Então, eu acho que eu já vi gente, inclusive, perder nota porque foi muito grosseiro, né? Assim, o cara foi tão grosseiro assim que o jurado falou assim, não, esse cara não merece esse tipo de tratamento, foi bom, o primeiro prestado foi bom e tal, e o opositor é que perdeu por ter sido muito agressivo. Na Nacional aconteceu isso. Acabou acontecendo. Assim, em relação um pouquinho mais agressiva. Eu não sei se o time de vocês tinha alguém que era mais brigão, quem que era o pitbull do time de vocês aí? Até que não tinha ninguém, não. É que até mesmo na OIP PT eles são um pouco mais toleráveis com isso, porque às vezes até por problema de conexão você precisa interromper o outro, soar meio grosseiro, entre aspas, e eles aceitam. Mas era tudo muito de boa, assim, na equipe, mas... Sim. Uma coisa que eu percebi que, tipo, diferenciou muito nisso para na fase nacional, é que, tipo, na fase nacional tinha várias... Eu acho que o Guilherme tá caindo um pouco agora, inclusive. Acho
foi a experiência da OYPT, né, que teve isso. Sim. Que a minha equipe pegou contra, tava, tipo, na oposição tentando mais, tipo, desprovar o que a pessoa tava falando, tentar só bater dados do que discutir a física em si. Eu acho que era pra... O quê? Não Acho que eu queria tive a ouvir. impressão que dava que entender era Mas difícil, eu que a pessoa vou dizer. falava. E eu me lembro que tinha um fight do Guilherme que estava bem difícil de entender o que o cara falava, assim, a comunicação estava bem sofrida. Uhum. Sim, até no fight final com Singapura, porque eles falavam muito rápido, com um sotaque um pouco mais forte que o resto, era um pouco mais complicado de entender. Assim. Eles falavam muito mesmo. O slide deles era lotado, assim. Eles tinham muita coisa para falar ao mesmo tempo e era difícil de acompanhar. Essa coisa do inglês, e o inglês está afiado, realmente eu acho que é uma coisa que faz muita diferença, né, nessa competição, porque pelo formato de ser de debate, né, eu acho que além de saber muita física, você precisa ter muito jogo de cintura na hora de apresentar, de discutir, né, e no internacional, na OYPT, por exemplo, tem que estar com o inglês, assim, bem afiadinho, né. Com certeza, com certeza. Sim, com certeza. O inglês é meio que um requisito, assim. Pode falar. Tanto é que a gente até faz isso como critério de eliminação, né? Vocês só podem enviar gente que consiga desenrolar no inglês, né? Sim. E assim, qual que foi o momento mais tipo, emocionante assim do torneio para vocês? No meu caso, especificamente... Depois alguém sai e o Vitor entra. Qual que foi a... No meu caso, especificamente, foi quando, tipo, na hora do fight, eu descobri que eu tinha que apresentar ali na hora e não mostrar o vídeo só, assim. Tipo, meio que me pegou de surpresa, assim. Uhum. E, tipo, claramente eu não fiz a melhor apresentação que eu era capaz, mas ainda assim consegui desenrolar parcialmente o negócio. Tipo, mal manuseio do tempo, mas deu certo no fim. Uhum. Para o pessoal que está acompanhando a live, Guilherme, fala qual que é o teu problema. O pessoal tem ideia assim, dos problemas da YPT, né? Já que a gente quer divulgar também a competição. O meu problema era, tipo, um problema uma 4, se chamava linha colorida, né? Tipo, que você tinha uma fonte de luz incandescente, você colocava um CD próximo com os raios atingindo, e conforme você inclinava o CD, a cor dessa linha que você olhava nele ia mudando. E aí você tinha que analisar a variação da cor com, tipo, ângulo e outros parâmetros relevantes. Uhum. Eu acho esse teu problema muito legal, né? Porque é um problema que você consegue, sei lá, eu faço esse experimento com a minha filha, né? Tem um CDzinho aqui em casa e fico mostrando para ela, acho super bonito as cores mudando, né? Então, é algo super do dia a dia, mas você investigar isso dá muito pano para manga, né? Sim, certeza. Até na internacional, eu não cheguei a ver nenhum... Ele conseguiu fazer uma análise, tipo, quantitativa, o experimental direito, assim, porque ninguém tinha o equipamento bom bastante, assim, tipo, o dos europeus lá, eles fizeram um pouquinho melhor que a gente, mas, tipo, mesmo assim ainda foi um negócio muito mais qualitativo do que quantitativo. Uhum. É bem legal. Lívia, qual foi o momento aí mais emocionante? Eu acho que foi o fight com Singapura mesmo, porque o último fight de todos, 7 da manhã, depois de ter passado a madrugada acordado, e a gente enfrentar a melhor equipe de todas, a gente teve que dar um gás doido lá, assim, pra dar o nosso melhor, e pelo menos chegar aos pés de Singapura um pouco. Eu acho que foi o mais emocionante. E qual foi o seu problema da OYPT? Eu fiz o problema da sirene, que era basicamente um disco com um padrão de furos, e quando você punha esse disco para rodar e soprava um jato de ar nele, você produzia um som diferente. Então você tinha diversas coisas para analisar, a frequência do som, tinha que analisar a intensidade e outros parâmetros assim. Era um problema um tanto complicado por causa de mexer com acústica, justamente. Tem até umas câmeras de estúdio que só fazem experimentos, né? É bem legal. Sim, a gente usou no estúdio tudo. Se o Vitor quiser entrar e comentar sobre o problema dele e o ponto que ele ficou mais emocionante aí. Claro, Enquanto isso, eu vou sair. você pode... Tá. Enquanto isso, Smart, você pode falar como líder de equipe aí, como é que foi para você a emoção aí? Pra mim
Foi massa. Realmente muito legal acompanhar eles, porque eles bateram assim de frente realmente com as melhores equipes, basicamente. Tiveram 3 fights ali que eles estavam brigando ali com o pessoal que estava lá no topo da tabela. A gente, inclusive, ficou no topo da tabela boa parte da competição. E a gente ficou na frente de países bons da Europa e da Ásia também, como, por exemplo, do Japão, ou da Coreia, né, se não me engano. Então, assim, a gente realmente mandou muito bem e deu muito orgulho deles, que eles realmente deram um gás muito legal a mais ali. Eu lembro que o primeiro round a gente chegou a ficar em quarto lugar da competição toda, né? Eu nem, cara, que eu fiquei assim, alucinado E de emoção, quando a gente. assim, foi compartilhado deles, né? Na hora de começar a Olimpíada e ter aquele negócio, eles têm que apresentar ao invés de colocar os vídeos. Aí todo mundo ficou, eu fiquei assim, eita, como é que eles vão lidar com isso, né? E, poxa, eles lidaram super bem e conseguiram mandar muito bem ao longo dos dias também. Eles mantiveram um nível ali que foi muito bom. E E tudo de tudo madrugada, de né, Bismarck? madrugada ali. Eles mesmo. A Olimpíada acontece, gente, no fuso horário da Nova Zelândia. Então, assim, os meninos, eles chegavam assim, meia-noite e meia, meia-noite para chegar lá reunir no hotel, para depois de 2 da manhã para a sala de reuniões, né, para participar das competições até 7 da manhã. Então, assim, foi bem puxado. Ali, o que não faltou foi emoção para eles. Vitor, comenta aí sobre o ponto que você achou mais, assim, puxado, assim, de emoção e o teu problema também. Eu acho que o de mais puxado de emoção, assim, foi o que o Mesnark disse, assim, do negócio do vídeo. Tipo, a gente tava meio que já, tipo, virado, era o primeiro dia, a gente tava mal nervoso, assim, e, pô, receber essa notícia, assim, que a gente tinha que apresentar, assim, em vez de ter o vídeo, assim, e a gente mal tinha treinado também, mas no fim deu tudo certo. Sim, e o teu O problema? problema era o problema 17, a Raster Badge. Era um dos problemas mais fáceis, eu acho, na minha opinião. Era basicamente você tinha uma cama de areia e uma bolinha ou qualquer outra geometria rolando nessa pista de areia. Tipo, parece ser um problema de ensino médio normal, mas como era na opção PT, né, você teria que ter um rigor físico e matemático muito mais complicado. Então, o que tipo, a gente analisou além de só, sei lá, tacar um Torricelli e tacar um Mi igual constante, essas coisas, né? A gente, tipo, considerou a adesão da areia na bolinha, o contato entre a bolinha e a areia, tipo, o contato entre areia e areia. Tinham vários fatores que são bastante relevantes, assim, se você analisa cada minuciosidade, assim, para estar num Sim. padrão bom, assim, a nível de YPT. Esse problema é legal porque, assim, ó, a física, por exemplo, você está numa estrada e tem aquele escape, né? Quando eu vi esse Sim. problema, eu lembrei daquele escape de estrada, né? O caminhão vai Uhum. lá e sobe a areia para frear, né? Sim, é aplicado assim tipo, no cotidiano, né? Que dissipa, acho que a maior parte da energia cinética em menor tempo, alguma coisa do tipo. Esse problema me lembra que foi o que você opôs esse problema lá com a Suécia, né? Sim. Eles fizeram. Pode falar, desculpa. Não, que esse negócio de diferentes níveis, né? Vai chegar da PT que você pode pegar o mesmo problema e lidando com ele incrementalmente, né? Então você falou a Torricelli e dizer que o meio é constante. Quando você falou isso, eu me lembrei que era basicamente o que a Suécia fez, né? Meteu lá Exatamente. um RV, um biquinho lá e eu fiquei impressionado como eles tiraram notas ok, apesar de ter uma Sim. abordagem super simples, né? Exatamente, assim. Quando eu vi a nota deles, eu até me surpreendi um pouco, assim. Mas isso, tipo, quer dizer bastante, assim, que o Brasil ele tá, acho que, num nível bom, comparado aos países, tipo, até mais desenvolvidos, etc. Mas a gente, tipo, dá pra mostrar que a gente ainda também tem o nosso papel, assim, nessas competições internacionais, né? Exatamente. Apesar de, assim, na média, o Brasil não ter lá um sistema de educação tão bom assim, né? Eu acho que essas Olimpíadas Nacionais, a PT, o BF, né? As outras Olimpíadas todas, ONC, JSO, né? Eu acho que, no geral, o Brasil, ele sempre, assim, vai, mas a gente... É difícil ter uma Olimpíada que a gente, assim, é muito pequeno, né? Sim. Economia, a gente ganha medalha de ouro internacional, né? Então, Acho que foi de matemática campeão. também. Isso. Então, a temática da ponta, a gente consegue ir para essas competições nacionais e fazer bonito, né? Que acho que, eu imagino que deve ter sido a impressão de vocês, né? Assim, foram lá ver vários países e eu acho que tudo que vocês
bateram lá foi meio que igual para igual, né? Não teve. Talvez Singapura foi meio que um gigante, né? Mas. Sim. A gente tava Sim, mas bastante também ninguém nervoso por causa fica disso. puro, assim, né? Se vocês puderem comentar? Então, Singapura é realmente, tipo, muito boa, assim. Parece que eles têm aulas até, tipo, pra trabalhar dicção, um monte de coisa assim. Literalmente, pareciam que eles falam da mesma forma, assim. Até um pouco bizarro. Mas o Sim. problema deles era, tipo, quase perfeito. Era bem difícil achar uns pontos negativos, assim. Mas Olha, eu foi acho bem falar legal por eles também. sessão. O Guilherme tá falando coisa? Não, eu tava concordando com o Victor mesmo, que tipo, o fight com a Singapura, tipo, é num nível completamente diferente do que de qualquer outra equipe, assim. Você fala com eles, eles têm, tipo, o que você pensou, eles já pensaram há muito tempo atrás, assim, tipo, é bizarro, é bizarro, é bizarro. Mas eu imagino que vocês deviam ter, sei lá, tipo, para cada problema, uma listazinha de pontos sensíveis, assim, para Sim. questionar. Vocês tinham esse preparativo, assim, para, opa, problema, sei lá, 9 que nem, sei lá, não era nenhum que vocês relatavam, mas vocês tinham lá aqueles pontos meio que já, umas perguntas encaminhadas. Sim, sim. Vocês tinham isso? A gente tinha feito um checklist, assim, do que pode considerar, o que faltou ele variar, etc. Aí no meio tipo, durante o fight a gente fala, ele variou o tamanho da rod lá, então marca já. Aí isso daí até deu pra gente colocar alguns pontos lá na hora, contra a Singapura. Mas eles, tipo, além deles saberem muita física, eles também tinham, tipo, o papinho, assim, sabe? Eu acho que isso daí conta bastante também. Eles tinham muito aparato, eles tinham muito recurso também, também que era tipo um negócio para parte experimental. Então era um negócio muito difícil, assim, tipo, achar um ponto que eles, tipo, não tinham mencionado, assim, mesmo que tivessem mencionado, eu tivesse falado pouco, algo do tipo. Então, tipo, é um fight que é difícil, assim, bom, não tem o que fazer, mas, tipo, quando você fighta, você aprende pra caramba só de estar fightando com eles. É um negócio, assim, bem legal, assim, de ver. E eu acho que assim, na véspera, pelo que eu acompanhei, né, vocês assistiram muitos fights de outros países, né, Bismarck? Sim. Se você puder comentar, que eu acho que vocês fizeram muito assim, além de vocês treinarem fight de vocês uns com os outros, vocês foram atrás do que estava sendo discutido, sei lá, pela equipe alemã, se puder comentar quais países vocês foram ali de detetives aí, fazer... Além das nossas reuniões, assim, a gente também tinha umas tarefinhas para casa, né? Por isso que a gente também ficou pegando no pé deles, embora eles já estivessem encaminhando ali a mais ou menos as perguntas que eles queriam levar para os fights. A gente tinha outras tarefinhas, como, por exemplo, assistir algum fight ou outro. Acabou que juntos a gente assistiu o fight da Alemanha e o do Canadá, se não me engano, a gente também assistiu. A gente pegou ali... A gente sabia quais problemas tinham sido apresentados lá no vídeo do YouTube e a gente eles que eram de maior interesse pra gente, que a gente tava focando mais em treinar. E o objetivo era treinar tanto saber reconhecer sotaques diferentes em inglês, quanto ter mais ou menos uma noção de como outros países poderiam estar mirando para resolver alguns determinados problemas. Então o objetivo era realmente saber quais variações poderiam ter diferentes do que a gente já estava pensando e caso alguém tivesse um inglês muito diferente do nosso, a gente saber estar entendendo bem, sabe? Então a gente focou muito nisso daí. Outra coisa que ajudou muito a gente foi que a gente pegou o pessoal que participou da YPT presencial, né? E pediu para eles treinar com a gente. Então o pessoal tinha acabado de voltar lá foi do Paquistão. E eles comentaram o problema deles pra gente. Então foi muito legal, porque eles chegaram ali com toda a animação para poder ajudar a gente. E o pessoal engajou bastante. Então a gente teve várias perspectivas diferentes de como o problema poderia ser resolvido, diferentes interpretações, explicações e etc. E como abordar elas. A gente ter tido dois times foi bem legal, né? Porque a gente pôde fazer o time da OYPT, o time da YPT, né? E fazer esse treino de um time contra o outro, né? Isso eu acho que foi bem positivo. Só comentando aqui, né, gente? Deixar registrado que a YPT Brasil 2024 está com inscrições abertas. O prazo de inscrição é de 13 de novembro, ok? Então, sim, se você quer participar, não deixe de se inscrever, não deixe para a última hora. Eu acho que o Álvaro está aí. Então, Você
entrar também se apresentar, já que você conseguir pegar aqui, fica à vontade, tá? E aí eu queria encaminhar um pouquinho, gente, para os comentários para quem está começando agora. Né? Então, assim, vocês começaram, vocês conseguiram participar da YPT, nos relatórios, foram para os Physics Files, ficaram no top 5, foram para internacionais, né? Então, o que vocês gostariam de deixar de dicas, né, para quem está começando ali, de repente nem conhece tanto o formato da competição, né, mais focado na questão dos relatórios, tá? Que, assim, vamos dizer, a necessidade atual do pessoal que está ali já, imagino que o pessoal já está trabalhando nos relatórios, né? Muita gente. Então, o que vocês dariam de dicas aí para montar um bom relatório? Acho que é bastante importante, tipo, começar o mais cedo possível, assim. Tipo, se der, já faz o seu grupo agora, começa já a ver os problemas e fazer o relatório deles, assim. Mas acho que é bastante importante também analisar primeiro, tipo, não escolher meio que no aleatório, falar, vamos fazer o último lá e ver no que dá. Mas acho que é bastante importante você primeiro fazer uma análise bem clara de todos os problemas, qual que você, tipo, vai achar que acho que é mais legal, qual que tem mais coisa na internet, assim, também, que eu acho bastante importante. E aí, depois disso, já começar a trabalhar mesmo, assim. Ter uma equipe também que, tipo, seja mais entrosada, assim, acho que também é bastante importante. Só um comentário assim que eu recebi essa semana, gente, uma dúvida de quem está começando, né? Se a pessoa podia usar, sei lá, câmera para fazer um experimento. Eu falei, claro, cara, você pode usar tudo, né? Então, assim, você pode usar tecnologia, fazer vídeo, gravar vídeo, analisar no computador. O Vitor falou de pesquisar na internet, né? Você pode pesquisar na internet quem já fez isso, artigo científico, né? Então, realmente, a ideia é que você tenha um trabalho de pesquisa que nenhum pesquisador de verdade de física tem, né? Então, Guilherme, quais são as suas dicas aí para quem está começando? É mais ou menos o que o Vitor falou. Eu também vou recitar o fato de tipo, pegar um problema assim, que você sente que você gosta de trabalhar com aquilo. Tipo, vai ter a parte teórica experimental uma certa dificuldade, só que se você não estiver gostando de trabalhar com aquele problema, você toca assim, mesmo que for um pouco mais complexo os outros, se você prefere trabalhar com aquilo, vale a pena você trocar. Assim, tipo, é bem. Vocês tinham uma preferência clara se você começava pela teoria? Vocês tinham uma preferência clara se vocês começavam pela teoria ou pelo experimento, ou era meio que caso a caso? No meu caso foi, tipo, os dois meio que juntos, assim, aí às vezes você fazia um experimento, aí você esquecia de anotar alguma coisa, tinha que fazer tudo, mas eu acho que isso que é legal, assim, né? Você conseguir se familiarizar bastante com o seu problema, ao ponto de você conseguir responder quase todas as perguntas que, tipo, falarem pra você sobre experimental, teoria e etc, assim. Vocês querem deixar outras pessoas entrarem aqui? Acho que a Lívia, talvez, vocês perguntem para ela também. Sim. Deixa eu sair aqui, então. Tá. E não sei se o Álvaro também tá por aí. Se o Álvaro quiser entrar, dá um toque que você tá vivo e tá posto, tá, Álvaro? O pessoal te conhecer também. Álvaro já está convidado, ele não vai escapar. Ô, Lívia. Lívia entrou, né? Sim. Lívia, comenta aí pra gente como é que era, quais seriam as suas dicas para quem está nessa fase de relatório, tá? E como é que você faz o seu relatório na sua equipe, por exemplo? Ela tá aí? Ela tá com o microfone mutado, eu acho. Conecta. Oi, estão ouvindo? Sim. Deixa eu ouvir, Lívia. Agora, estão ouvindo? Uhum. Um ponto que eu acho que o Guilherme falou que eu acho muito bom é você realmente gostar do problema que você vai trabalhar. Porque se você for um problema simples, se você não gosta dele, você não vai conseguir chegar muito longe. Ter uma afinidade com a equipe, conhecer a equipe bem, por mais que você conheça os integrantes na hora, sim, vocês se comunicarem bastante sobre como está ficando tudo, e se atualizando todo dia, como é que está o trabalho. E acho que, tipo, principalmente para quem está começando agora e não tem experiência com YPT, é bom, às vezes, você saber que, tipo, você não precisa ter um relatório com experimento e resultados perfeitos. Por exemplo, o meu relatório
relatório, eu fiz o problema do parafuso para os relatórios, eu não tinha comparação entre o experimento e a teoria, porque eu não conseguia arranjar, por causa de problemas experimentais, não tinha, mas ainda assim a gente conseguiu pegar uma nota bem alta no relatório, então é mais você conseguir analisar o que aconteceu e você observou, por exemplo, isso não deu certo, por quê? O que a gente pode melhorar? E apontar uns pontos assim, então não é um relatório perfeito que vai fazer a sua nota estar alta. Sim, e também assim, eu acho que uma coisa que eu acho que é muito diferente, né, da YPT para as outras Olimpíadas, baseadas em provas, né, é que prova você tem aquela questão e você tem aquela pergunta certa, né? Então, assim, essa pergunta certa, outras perguntas que saiam um pouquinho dela estão erradas, né? YPT não existe isso. Né? Então, assim, é anunciado aberto e você precisa ele investigar e assim, não tem aquela coisa de, esse problema está fechado, né? A gente resolve esse problema e pronto, não tem mais o que fazer nele, né? Sempre tem uma coisinha que você pode fazer mais, né? Sim, sim. Bismarck, essa pergunta eu acho que a gente vai marcar uma outra live, porque você está cuidando da parte de avaliação dos relatórios, né? Sim. Então, assim, acho que a gente vai fazer depois uma live, assim, para tirar dúvidas de relatórios, né? Mas se você quiser comentar alguma coisa que, assim, brevemente, e você bate o olho e, assim, causa uma boa impressão no relatório, assim. Se você quiser Para comentar. mim é sempre o que a pessoa ela tá se propondo a apresentar, ela resolve. Muitas vezes tem gente que quer colocar uma coisa muito difícil, assim, na teoria, por exemplo, sendo que no experimento acaba sendo muito simples, ou quer fazer um experimento assim mirabolante, acaba que a teoria fica um pouquinho mais fraca. Às vezes eu acho que o equilíbrio ele é o que mais brilha aos olhos mesmo, porque ele realmente passa um ar de organização e, como eu falei, né, a parte de transmitir o conhecimento ela ficou muito mais facilitada. Então você consegue compreender mais o relatório. Seu relatório não é só para você ler, né? É para alguém poder ler também. Então, quando ele está em atenção, é muito mais fácil você conseguir avaliá-lo também, por exemplo. Eu acho isso bem legal. Assim, e também acho que quando você consegue, eu acho que assim, ser claro, né? Porque eu acho que às vezes a gente tem uma coisa assim, de quando tá inseguro, né? A gente quer mostrar mil e uma teorias de física que achou no artigo científico e tal, não sei o quê. E às vezes, assim, o avaliador, ele quer saber se você aprendeu física daquele problema, né? Então, às vezes, sei lá, meio que o Feynman é um físico extraordinário, mas assim, na hora que vai explicar, ele explica super bem, né? Super claro, então, assim, sem querer ostentar uma matemática mirabolante, né? Então, assim, às vezes, acho que esse equilíbrio, acho que tem a ver com isso também, né? Gente, a gente está entrando aqui nos 50 minutos, que é mais ou menos o tempo estimado que eu tinha dado a vocês, né? Tem perguntas nos comentários? Alguém quer fazer uma pergunta para os membros do time da OYPT? Não sei se tem comentários aqui. Tem o do Álvaro, ok, ele escapou. O Álvaro? Não, perguntaram a idade de vocês e tal, as coisas assim. Mas eu acho que era de pessoas do time de vocês. Gente, então assim, eu vou agradecer muito vocês por ter participado da YPT. Tá? Então, realmente, assim, é uma Olimpíada que eu acho que é diferente de todas as outras. Eu não pude ser aluno, mas assim, é um que eu olho assim, como professor, como coordenador, que assim, eu acho que dá aquela sensação de o que vocês fazem nessa Olimpíada é física de verdade. Assim. Pegar um probleminha aberto, fazer experimento, montar teoria, comunicar essa teoria, fazer a apresentação, discutir com pessoas, né? Então, realmente, eu acho que é muito bonito de se ver. Né? É um espetáculo assim, de física. Obrigado por vocês terem participado dessa Olimpíada e chegado aí até a representar o Brasil na Olimpíada Nacional e ganhado medalha de bronze, né? Mas vocês fizeram muito bonito lá. E eu queria que vocês dessem uma mensagem final para a gente encerrar a live, tá? Então, quem quiser ir comentando, vai comentando e fiquem à vontade. Quem quer começar? Calma, tava adicionando o Takashi também. Por mim, começa eles. Primeiro os alunos, depois o Bismarck e eu encerro. Perfeito. Eu acho que a mensagem que eu quero dar, assim, é só, tipo, façam YPT. Foi a Olimpíada mais legal que eu já fiz, assim, de mais de 30, assim. É uma Olimpíada que você realmente, como o Ivan disse, né? Você realmente tem que fazer física. Acho que é o mais próximo de uma pesquisa que você pode ter, assim. E, pô, no final vai ser uma experiência incrível, assim. Resumindo, só façam, assim. Isso que eu acho importante. Legal.
Então, lá O que eu em deixo, ninguém. Pode falar. o que eu deixo, acho, é bom fazer Y PT não só para quem quer física, até para quem quer trabalhar com qualquer área de exata, ou mesmo um pouco mais voltado para humanos, porque ele envolve o debate, você saber se comunicar, apresentar algo. Então, eu acho que é tipo, em todos os sentidos, em amizades, em conhecimento, em desenvolvimento de fala, assim, agrega muito conhecimento para tudo possível, assim, a Olimpíada inteira, e é muita diversão. Legal. Eu acho bacana se vocês saírem felizes assim, da Olimpíada, né? Tanto da internacional quanto da nacional também, né? Trabalhar em equipe, né? Acho que vocês passam uns perrengues assim que vocês devem criar um laço de fraternidade bacana. Ficar acordado até 3 da manhã, resolvendo alguma coisa para apresentar no dia seguinte. Legal. Agora o Guilherme tem que entrar, é isso? Sim, vou chamar ele. Realmente assim, é uma coisa que é muito ímpar, essa Olimpíada, né? Realmente tem a parte de competição, mas tem muita coisa de trabalhar em conjunto, né, gente? Então, você via que a equipe toda se unia, eles sempre falavam muito entrosamento entre as equipes, né? Coordenar grupo, trabalhar em equipe, né? E a dica também que marca é que esse formato de 17 problemas, você precisa resolver 3, né? No final, a gente tá convidando vocês a se divertirem com os problemas, né? Olha, dessa lista aí, qual que é a lista que o problema que mais te instiga, né? Então, realmente, é uma coisa assim, divertida que você vai investigando e gostando disso, né? O Guilherme tá aí? Me avisa, tá, Bismarck? Eu não consigo ver ninguém. Ele não entrou ainda. Tá. Mas, então, assim, eu acho que é uma coisa assim, bem legal, assim, é uma Olimpíada muito legal de se ver, de se assistir. Então, se você não conhece a YPT, vai no YouTube e pesquisa lá. YPT Brasil, sei lá, Physics Fight Final. Então, você vai ver lá um espetáculo assim, de física. Enquanto ele não entra no Smart, vê se possa assumir aí as mensagens finais. Beleza. Então, para mim, YPT do mesmo jeito que eles falaram, para mim, melhor Olimpíada que eu já fiz. Realmente muita emoção desde o começo dos relatórios, quando você descobre que a teoria ela não funciona como você quer, principalmente dentro do laboratório. Sempre vai ter coisa errada ali, é mais que você tem para tentar descobrir como resolver seus problemas. Lá na Nacional, igualmente, assim, é uma fase muito boa. Poder discutir com outras pessoas de outros estados é realmente muito gratificante. E eu acho que o processo todo é um processo que vale a pena, desde a fase dos relatórios, então vale a pena demais se inscrever. Assim, nem se for só para testar a Olimpíada, por exemplo, e tentar ver ali o que consegue fazer. E aí eu acho que você vai descobrir que realmente é uma Olimpíada que vale demais a pena participar, que você com certeza vai se divertir bastante, ao mesmo tempo que vai ter um desafio gigantesco pela frente. Legal, obrigado. Então, gente, muito obrigado pelas conversas. Gostei muito de bater papo com vocês. Amanhã a gente tem outra live com o time da YPT. Okay? Então, assim, vão acompanhando, né? Quem está querendo montar uma equipe, né? Lembrando que você pode montar uma equipe da sua escola, você pode montar alunos de diferentes escolas, certo? E o prazo é 13 de novembro. Mais importante, que nem o Vitor falou, começa cedo. Tá? Então, não deixa para começar a fazer seus problemas lá em novembro, porque vai estar em cima da data de entrega. Então, são problemas que devem começar desde cedo, monta sua equipe, lembrando que você pode fazer trocas de membros, tá? Da fase de relatório para a fase presencial, né, que vai ser ano que vem, em março, provavelmente em São José dos Campos. Tá bom? Gente, muito obrigado, e aí eu vou encerrando a live. Até amanhã com a live da YPT. Um abraço. Valeu, pessoal. Até mais, Lívia. Valeu, Vitor. Até. Obrigada. Valeu. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Aí o Bismarck, você encerra e salva, Beleza. tá? Vou encerrar. Valeu. Até mais, pessoal.